Olá pessoal, iremos iniciar uma nova série de vídeos com pesquisadoras do nosso Brasil. Essas mulheres irão falar um pouco para nós sobre a sua trajetória, sobre a sua carreira e as dificuldades que elas enfrentaram. E já era tempo da gente ter um espaço só nosso aqui nesse canal, não é mesmo? Então, nós iremos iniciar esse projeto com a professora Elaine Fortes, da Universidade dos Pampas. Ela vai falar um pouco para a gente sobre a trajetória dela e eu espero que vocês gostem dessa nossa nova proposta. Abraço! Olá pessoal, estamos hoje aqui com a professora Elaine Fortes, da Universidade dos Pampas. A professora Elaine irá falar um pouco para a gente sobre a trajetória dela na física. Professora, por favor, pode iniciar, você poderia fazer uma breve introdução? Sim, eu comecei a graduação em Física na PUC, aqui em São Paulo. A ênfase do curso era em Física Médica, né? E desde o começo eu sabia que eu queria fazer uma especialização, um mestrado, doutorado, mas não sabia ainda a área, né? Aí durante o curso eu conheci uma professora, Maria Cabaleiro, e as aulas dela me influenciaram muito aí para física teórica, né? E ela já trabalhava, já tinha estudado no Instituto de Física Teórica, então eu decidi fazer o mestrado, né? Continuar o mestrado, o doutorado, tudo lá, né? O curso que eu fiz em física era ênfase em física médica, mas depois eu fui para física de partículas. Ela acabou que a minha professora era amiga do meu orientador e acabou me direcionando para ele, né? Aí eu fiz o mestrado, o doutorado com ele, né? Tudo. E gostei bastante. Eu queria assim muito ir para a área de física teórica, né? E ao longo do meu mestrado, doutorado, eu fui criando interesse por matéria escura, né? Aí eu decidi que eu queria me inclinar um pouquinho também para astrofísica, né? Aí foi isso que aconteceu. Eu acabei fazendo física de partículas e agora, assim, depois que eu fiz o mestrado, doutorado, que eu fui fazer o pós-doutorado, que já tive mais liberdade para escolher o que eu queria realmente pesquisar, eu decidi me inclinar um pouco para astrofísica e estudar matéria escura, né? E, e aí foi isso, né? Que aconteceu. Certo. E como era a sua vida antes de entrar na universidade? Hum, eu sempre fui muito focada, né? Eu sabia que eu queria estudar para o resto da minha vida, né? Eu queria, assim, fazer alguma coisa que eu sempre estivesse com a mente bem ativa e nunca parasse de estudar, né? Eu sempre tentei me direcionar desde criança para algo que fosse, assim, não para sempre, mas por um longo tempo, né? Digamos assim, que eu já fui uma criança madura, desde os 4 anos já querendo, desde assim 6 anos já pedindo para minha mãe me colocar no inglês, para quando eu estudasse, fosse para outro lugar, que eu soubesse falar bem e soubesse fazer alguma pesquisa assim direito, de maneira correta, né? Então eu sempre fui muito focada assim no que eu queria, né? É isso. Então, e por que você escolheu a física? Eu morava em Cuiabá, né? Então, desde que eu era criança, eu costumava olhar para o céu e gostava, porque, assim, quando você mora em São Paulo, você não vê o céu bem, assim, por causa da poluição e tudo, né? E em Cuiabá, não, o céu era bonito, tudo. E a minha mãe, assim, me comprava livros de ciência, revista, tudo. Isso me motivou muito. Eu via a reportagem sobre astronautas, sobre o mundo e o espaço, o mundo da criança, assim, coisas assim de pesquisa, de ciência para criança. Então isso me incentivou, me motivou a continuar na área, né? Mas eu também gostava de biologia. Eu falei, se eu fosse fazer alguma coisa na área de biologia, ia ter que ser algo com cálculo, com pesquisa, engenharia genética. Assim, eu estava em dúvida entre as duas áreas, mas no final acabei optando pela física, né? Eu queria algo entre física e matemática, algo que eu pudesse levar esses cálculos assim até o fim. Então, você já era boa em matemática desde o ensino médio? Sim, eu gostava muito, gostava dos desafios, era assim, era melhor assim na matemática no que eu fazia, procurava sempre não deixar nada em aberto, não deixar espaço para dúvidas. Eu fui me direcionando para isso, né? Gostava muito de física, de matemática. Essa pergunta eu acho que você já respondeu um pouquinho. Você já tinha alguma área de pesquisa que te interessava durante o período de graduação? Eu não tinha, mas quando eu conheci essa minha professora, ela acabou me direcionando para física teórica, né? E eu acabei gostando e acabei ficando, né, na física teórica, né? Em física de partículas, que é a área do meu orientador, acabei ficando. E como foi estar em um curso dominado por homens?
Hum, no começo você se sente, nossa, vai ser difícil, tudo, mas no final você acaba se impondo, conquistando seu lugar, vendo que são todos iguais, né? Todo mundo é competente do mesmo jeito, basta o esforço, né? E a questão das oportunidades também, né? De você criar eventos, criar oportunidades para se tornar competitivo, seria isso. Mas nunca senti nenhum problema por um mundo assim, um ambiente dominado por homens. Então, em que momento surgiu a ideia de fazer uma pós-graduação? Foi logo que eu estava no terceiro ano da faculdade, que eu decidi que só aquilo não era o bastante, que eu queria continuar, né? E fazendo, estudando sempre, né? Tanto é que eu falo que se eu pudesse, eu seria postdoc forever, que é a melhor fase, né? E quando você é professora, você tem os encargos, você tem que dar aula e tudo, né? Então, isso toma tempo também, né? E a pesquisa é muito boa, você gosta, né? Quando você está numa área que você realmente gosta, você quer fazer, quer estar naquilo, assim, com bastante frequência, né? Uhum. E quais foram os momentos mais difíceis durante a graduação, seja pelo curso em si ou por algum motivo pessoal? Na graduação, foi mais pelo curso, que tem algumas disciplinas mais difíceis, né? E no final você tem um acúmulo de disciplinas que não são tão triviais para serem entendidas, né? Você é apresentado, por exemplo, a estrutura da matéria, uma relatividade, você tem eletromagnetismo, então você tem que fazer várias coisas assim mais difíceis do que estava habituado a fazer, né? Seria isso, né? E depois, quando você entra no mestrado, você entra num universo de competição em que todos são bons no que fazem, se estão lá é porque tem esse dom, né? Então é um choque também, né? Mas tudo é questão de experiência, de você entrar e se adequar naquilo. E você tem algum exemplo de mulher dentro ou fora da física? Dentro da física, a Marie Curie, né? Aquelas astronautas também da NASA que motivaram aquele filme Estrelas Além do Tempo, né? A própria minha professora Maria também me motivou, tudo, minha mãe também. E são todas mulheres guerreiras que foram à luta dos seus a luta tentando realizar seus sonhos, né? Então é isso que eu admiro. Eu acho que a pessoa tem que fazer o máximo. Se a ela foi dada a oportunidade, ela tem que fazer o máximo para conquistar e mostrar que e tudo é possível, né? Que ela vai conseguir. E você já enfrentou o machismo diretamente? Não, todo mundo pergunta isso, mas eu acho que não, viu? Nunca enfrentei isso, não. Né? Nem aqui no Brasil, nem fora, né? Talvez tenha enfrentado e não tenha percebido, né? Mas eu acho que não. E o que a Elaine de hoje diria para a Elaine no primeiro dia de universidade? Essa pergunta é difícil, né? Mas eu diria assim para a Elaine de ontem, aproveitar todas as oportunidades, porque não está fácil ficar no Brasil e nem no mundo, né? A competição é muito grande, então se você tem uma oportunidade, você tem que pegar, tentar aproveitar ao máximo todas as chances que a vida te dá para subir, para evoluir, para crescer, para estudar, né? E também olhar para áreas alternativas também, às vezes você pode fazer aquilo que você gosta também em uma outra área. Eu diria isso. Né? Você poderia falar um pouco sobre o seu projeto com Mulheres na Ciência? Sim, eu tenho um projeto que eu tinha, né, há uns 2 anos atrás, e aí uma colega minha continuou, né? Quando eu comecei na universidade, eu fiz um projeto de extensão denominado Meninas nas Ciências, em que eu ia em escolas de segundo grau, né, de ensino médio, e tentava motivar essas meninas a seguirem a área de exatas. Eu convidava vários palestrantes, eu mostrava para elas o que várias áreas distintas faziam, né? E tentava justamente tirar o foco dessas pessoas para cursos tradicionais, como medicina, direito, engenharias, e tentar motivar também a entrada para a área de exatas, né? E isso foi uma tentativa de expor alguns cursos que as pessoas não tinham nem noção do que faziam, né? Então eu convidei durante vários seminários, eu convidei pessoas de várias áreas para
falarem um pouco sobre suas carreiras e abrirem para essas meninas um leque de possibilidades sobre o futuro delas, né? De como poderia ser, em qual área elas poderiam entrar e tudo mais, né? E atualmente, assim, eu fiquei afastada, acho que um ano eu estava no INPE, né? E agora que eu voltei para a universidade, mas mesmo assim eu faço cursos de extensão para tentar adquirir mais didática, para tentar motivar essas pessoas a entrarem para a área de exatas, né? O IFT, por exemplo, promove vários cursos de extensão para professores de ensino médio para tentar passar a física, principalmente a física moderna, de uma maneira mais fácil, né? Então, eu tento participar desses cursos para tentar melhorar, assim, meu jeito de explicar a física moderna, que, assim, de certa forma, não é tão fácil para ser explicado, né? E é isso. Muito legal. Uhum. Você teria algum conselho para dar às meninas que estão nesse momento indecisas sobre continuar na física? Eu diria que para elas continuarem, já que começaram, né? Mas que dessem uma olhada também em vários ângulos, em outras áreas também, ciências de dados, estudassem idiomas, assim, e focassem também, tentassem responder aonde elas querem ficar, em que país, se elas têm possibilidade de sair, e analisarem todo o contexto, né? Assim, da física, mas a física em si é muito bonita, né? Agora a gente tem que ter algo, um lugar digno para poder fazer, exercer nossa profissão de maneira, assim, que nos satisfaça, né? Com apoio, tudo, a ciência e tudo mais. É isso que eu diria, que olhem, assim, tentem sondar, assim, outras, além de ficar na física, tentar sondar, aprimorar o conhecimento de idiomas, em áreas. Tem vários conhecimentos que a gente adquire ao longo da pós-graduação que são úteis para toda a vida. A própria disciplina, estudar sozinho e tudo mais, nos favorece em muitos pontos. Excelente. Muito obrigada, professora, pela sua participação mais uma vez. De nada. E é isso. Nós podemos encerrar por aqui. Muito obrigada também. Obrigada. Obrigada. Tchau.